Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Angular. Eu sou o Matheus, tu tá no Hora de Codar e hoje a gente vai falar sobre o router do Angular, que é o Angular Router, que vai servir aí para a gente fazer a navegação entre páginas do nosso aplicativo. Então, qualquer aplicativo que tenha mais de 2 páginas e a gente tenha Angular nele, né? Um framework regindo a aplicação, teremos que instalar o router, que já vem no Angular, né? Mas é um dos seus pacotes, como eu já venho falando. Está embaixo do guarda-chuva do framework principal, então já está integrado, então precisa importá-lo para utilizar. Então bora entender melhor o que é o router, o que a gente precisa fazer, e depois a gente aplica ele na prática no nosso projeto. Então bota aqui, nós vamos criar um novo arquivo para declarar nossas rotas. Então quando a gente inicia um projeto com o Angular, a gente tem a opção de colocar o router por default, tá? E isso é muito interessante porque ele cria uma certa estrutura de arquivos, ele importa algumas coisas, e a gente vai fazer isso de forma manual, para vocês verem que dá um pouco de trabalho, mas dá para chegar no mesmo resultado, tá? Então vou seguir os padrões do Angular, mas geralmente quando a gente vai iniciar um projeto, a gente já escolhe começar com o router e não precisa fazer tudo isso, tá? Fica muito mais simples o trabalho com o framework. Eu boto aqui nele, vamos importar os módulos router module e routes, e após a definição, essas rotas precisam ser importadas no app.module. Então a gente tem um arquivo só para declarar rotas, e a gente coloca tudo no app.module, que é o nosso centralizador da aplicação, que a gente já viu isso, a gente importou algumas coisas nele já, os componentes são importados lá, e não é diferente do router. E por último passo, né, a gente coloca no template principal um componente, né, que é chamado de router outlet, onde ele vai trocar aquela parte do componente pelas páginas. Então cada componente agora pode virar uma página, e isso é definido no arquivo de rotas, e onde tiver esse router outlet, ele vai trocando lá, como se fosse o switch lá do Angular, do React, que é bem parecido com essa ideia aqui, tá? E a gente não tem mais todos aqueles componentes declarados na nossa home, né? Só se a gente quiser. A gente teria que declarar no componente da home e não lá naquele componente principal que a gente está declarando tudo, tá? Então muda um pouco a perspectiva. Bora aí fazer isso na nossa aplicação para entender como aplicar o router nela. Então, galera, estou aqui com a nossa aplicação aberta. O que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo, tá? E o primeiro passo vai ser criar o nosso arquivo de rotas, tá? Então eu vou criar ele na mesma pasta dos outros, ou seja, na app, né? Então aqui eu vou criar um arquivo chamado app-routing.module.ts. Esse é o nome padrão, né? É o nome que o Angular utiliza quando a gente gera automaticamente isso por ele, e não necessariamente precisa estar no arquivo, mas organiza muito separando as rotas do arquivo ali de componentes onde ele estaria, né? Então aqui a gente vai ter que importar uma série de coisas. Uma é o ng-module. Depois a gente vai precisar do router module e também do routes. Todos esses caras aqui, deixa eu só aqui importar. Todos esses caras vêm nesse Angular Router, então é esse o módulo que a gente vai utilizar para fazer o roteamento, tá? E aqui eu vou definir as minhas rotas numa constante chamada routes, do tipo routes, tá? Então aqui basicamente eu tenho um array de objetos, onde eu coloco o path de cada rota. Sem nada seria a barra, seria a rota principal da nossa aplicação, tá? Então a gente não precisa colocar a primeira barra, que geralmente isso é feito nos outros frameworks, por exemplo, né? Depois eu declaro um componente, que seria o componente que representa aquela rota. Então, eu vou dizer que a minha home vai ser o first component, tá? E automaticamente vai importar isso para mim. Então, os componentes que representam as rotas também precisam estar importados aqui. Eu posso seguir fazendo outra rota, por exemplo, list. Então, agora barra list vai ser uma outra rota. Então, vou botar que o componente desse cara aqui vai ser aquele nosso componente de lista que a gente está trabalhando faz algumas aulas. Lister render component, tá? Então, aqui eu tenho duas rotas, a barra e a barra list, tá? E agora eu preciso exportar isso. Como é que eu vou fazer? Primeiramente eu declaro o ng-module e nele a gente vai fazer algumas configurações. A gente tem a propriedade declarations, que a gente pode deixar vazia, tá? A propriedade imports, que vai ser router module for root routes. Então a gente está dizendo que as rotas começam do root, né, da raiz do nosso site, basicamente é isso. Depois eu faço a exportação do meu router module, beleza, galera? Então basicamente criei tudo aqui, todas as configurações necessárias para o router. Eu tenho que exportar esse cara. Então export class app routing module. Abre e fecho chaves, tá? Então essa classe ela é automaticamente criada
com essas configurações de ngModel, que é um decorator para ela, tá? Então é algo mais TypeScript. Mas basicamente ele inclui as nossas rotas nessa classe aqui, beleza? Então tá. Agora eu tenho um arquivo de rotas formatado, né? Lembrando que quando a gente cria uma aplicação com as rotas do Angular, isso aqui já vem gerado automaticamente. Então a gente digitou um monte de coisa aqui que, teoricamente, numa aplicação vai ser desnecessário, né? E agora a gente vai ir lá para o nosso app.model.ts e vamos importar esse cara aqui, tá? Então aqui, o que vai fazer? Pode vir aqui em cima, tá? A gente vai importar o app.routeModel, que é aquela classe que a gente acabou de exportar aqui no final, né? Então a gente está importando lá no arquivo principal. E onde é que a gente vai declarar isso? Aqui junto com o nosso Forms Model, que é onde a gente exporta as coisas do Angular, digamos assim, e o router não é diferente, beleza? Agora, por último, galera, eu preciso declarar onde vai ser alteradas as rotas do meu template, né? Para mudar a view, né? Então eu tenho esse app component, que vai ser o nosso componente principal. E ele vai servir de roteador também. Então a gente pode apagar tudo isso aqui, tá? E colocar o meu router outlet. Então, a partir desse momento, essa área aqui vai ser o meio do meu site, né? Que é geralmente o que altera. Se a gente tivesse, por exemplo, um footer e um header, é aqui que a gente declararia. A gente vai ver isso no projeto também. Então, o meu cabeçalho, o meu cabeçalho e o meu rodapé não mudam, né? Só muda esse miolo aqui, o conteúdo. Então, vamos no navegador. Ó, aqui a gente consegue ver que a gente tem o header e o footer e o meio do site, tá? Então, como é que eu vou fazer agora para mudar de página, tá? A gente poderia digitar aqui /list, tá? Para fazer alteração para a página de lista. E vejam aqui que eu tenho o mesmo resultado, né? Componentes estáticos, digamos assim, e o miolo que muda, tá? Mas eu posso melhorar isso, posso fazer um roteador, né? Um roteamento. Então, eu vou criar aqui uma navbar, diretamente no meu componente py, tá? E aqui eu vou colocar as tags de link, por exemplo, home e lista, né? Só que no Angular eu não uso href, eu vou utilizar uma propriedade, um atributo especial dele, que é o router link, e aqui eu coloco para que rota vai. Por exemplo, rota barra list e seja lá que rota eu tenho mais aqui, tá? Então, vamos ver no navegador de novo. Agora eu já tenho como alterar, tá aqui em cima os linkzinhos, né? Eu posso alterar entre as páginas, né? E vejo que não tem aquele reload. Por quê? Isso aqui é uma SPA. Ele só tem a renderização, a re-renderização dos componentes corretos, né? Aqui eu preciso do lista e aqui eu preciso do first component. Beleza, galera? Então, essa é a aplicação completa do Angular Router. Não tem muito mais mistério que isso aqui. Claro que tem algumas configurações a mais que a gente pode realizar, tá? A gente vai ver isso no projeto, a gente vai trabalhar mais amplamente com o router lá. Sugiro para vocês como exercício que criem mais uma página aqui, façam o fluxo todo. Comecem desde o app.routing, declarando a sua URL aqui no path, põe um componente, pode ser um dos que a gente já utilizou aqui, tá? Vai dar certo. E aí, só fazer também o link dela aqui na home e ver se a alteração é feita com sucesso. Só para internalizar, né? Eu proponho esse exercício desde o começo do curso, para vocês conseguirem internalizar o conteúdo e aprender mais ainda sobre esse framework aqui, que é bastante utilizado no mercado de trabalho. Beleza, galera? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo, isso me ajuda demais, tá? E dá uma olhada aqui nos links na descrição, e tem vários links importantes, né? Nossas redes sociais, curso lá na Udemy, precinho bacana, tem vários cursos que envolvem Angular, como JavaScript, Node.js, tem TypeScript também, e é claro, aqui na descrição também tem o repositório do nosso curso, para tu acompanhar o código aula a aula lá, tá separado por branches, beleza? Então, ficando por aqui e espero vocês na próxima aula. Valeu!